Graça e paz seja da parte do Senhor Jesus para com os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Silva, do Ministério Sal da Terra, aqui em Jardim Paraíso. Eu tenho de Deus hoje uma palavra direcionada ao seu coração com relação às orientações que a Bíblia nos dá para a funcionabilidade da igreja nos dias de hoje. A palavra igreja, ela vem do original eclésia, que significa Assembleia dos Santos, aqueles que foram separados, tirados de dentro do mundo para fora para fazer a vontade de Deus. A igreja composta pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e os seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos, ela sofreu durante muitos anos perseguições e alguns dos apóstolos sofreram mártires pelas suas vidas que expuseram em favor do Evangelho. Eu tenho um texto hoje aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que nos diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir, para experimentar todos os habitantes da face da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Essa palavra ela é significante porque se trata de uma expressão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à igreja de Filadélfia. É claro que nos capítulos de número 2 e número 3, um escritor de Apocalipse, ele é inspirado por Deus para fazer menção às igrejas da Ásia. E entre elas está Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. E em cada uma destas igrejas havia um problema, uma dificuldade. Mas dentre estas igrejas, a igreja de Filadélfia, ela tinha uma admiração do nosso Senhor por guardar a palavra, por perseverar na palavra. Diferentemente da igreja de Tiatira, que mantinha dentro dela uma mulher, Jezabel, que profetizava mentiras e que desvirtuava os servos de Deus, promovendo dentro da igreja pecaminosidades, heresias que levavam as pessoas a pecar profundamente. Hoje a igreja evangélica brasileira, sem falar nos títulos denominacionais, a igreja brasileira, ela tem se comportado na visão e no entendimento
dos pastores, dos ministros e daqueles que guardam a palavra do Senhor, a igreja tem se comportado em alguns campos, não muito aplausível, distante da doutrina real, se apostatando dos mandamentos e deixando de cumprir a obediência descrita na palavra de Deus. É preocupante, amados, o distanciamento da igreja com relação às doutrinas do Senhor. É preocupante as heresias que estão surgindo nos dias de hoje. Há de se entender que o evangelho que se prega hoje nos púlpitos das maiorias das igrejas são mensagens para massagear egos, satisfazer desejos pessoais. Estaria Jesus contente com a igreja do século 21 do terceiro milênio? Passaríamos nós e seríamos aprovados caso passássemos por um crivo conferido pelo Espírito Santo nos dias de hoje? O apóstolo Paulo, quando assume o ministério, em Gálatas, no capítulo 2, ele fala sobre repreensões àqueles que estavam se tornando irrepreensíveis. Dá para entender esta palavra irrepreensíveis? A preocupação dos nossos líderes nos dias de hoje é justamente com este requisito. As pessoas não querem mais a repreensão, elas não querem mais a obediência, elas não querem mais seguir aquilo que a palavra de Deus ensina. Ah, amados, quantos pastores, homens de Deus, que pastoreiam, estão sofrendo pela rebeldia, pela apostatação de muitas pessoas, de rebanhos desobedientes, obreiros, obreiras, que querem levar um evangelho de qualquer maneira. A palavra evangelho significa boas novas de salvação. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. O evangelho que pregam hoje, o evangelho da atualidade, é um evangelho de negociatas, evangelho de camaradagem, evangelho que não cobra, que não exige uma renúncia, um evangelho barateado, que não requer das pessoas uma transformação de um novo ser, de um novo homem,
de uma nova mulher: vinde como estáis e ficai como estáis. Mas não é dessa forma que o Espírito Santo quer. Não é dessa forma que a palavra diz. A desorganização está tomando conta das igrejas de Jesus. O lixo da imoralidade está entrando de portas adentro dos templos chamados templos evangélicos. Enganos, mentiras, adultérios, prostituições, fornicações, abrasamentos. Já há quem diga que o homossexualismo é aceito. Já há quem tenha igrejas abertas que apoiam este tipo de prática. Aí eu te pergunto, estaria Jesus satisfeito com as igrejas dos dias de hoje? Estaria Jesus liberando as pessoas para andar de qualquer maneira em seu modo de vestir, em seu modo de pensar, em seu vocabulário, em seu comportamento no meio da sociedade? Em Mateus capítulo 5, a partir do 12 e 13, ele diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, como se assalgará? Para nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sabe quando é que a glória de Deus se manifesta sobre a igreja? Sabe quando é que Deus exalta e abençoa aqueles que estão no seio da igreja? Quando vê que há obediência. Quando o Espírito Santo vê que há pessoas dispostas a renunciar às propostas deste mundo, que atrai com as tentações, com uma nova linguagem, com o modismo da atualidade, com este movimento da nova era que tomou conta das igrejas pretas, paredes escuras, luz iluminando, focos de luz, como se fosse uma discoteca dançante. O Espírito Santo não precisa disso e nunca precisou. O Espírito Santo, ele é o ontem, o hoje e será o mesmo eternamente. No livro em uma das cartas de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, ou 2 Pedro, diz: assim como aquele que vos chamou é santo, sedes vós santo em toda a vossa maneira de viver. A palavra santo significa separação. Aonde nós estamos separando o santo do profano? Onde nós estamos nos afastando daquilo que é mundano para que isso não invada
as igrejas. Está uma vergonha os cultos. Os púlpitos foram tomados por pessoas imaturas que mais parecem moleques, crianças enlouquecidas, almejando sonhos antes do tempo, fora da hora, sem a permissão de Deus. O apóstolo Paulo, ele orientou Timóteo dizendo: provai para ver se este servirá como obreiro. Hoje as pessoas não são passadas por um crivo. As pessoas, elas vivem em ludibriações, enganando e sendo enganado. Aonde vamos parar? Deus, o Espírito Santo, se dirige ao anjo das igrejas em Apocalipse 2, 3 e cobra deles um posicionamento. Quero perguntar aos senhores pastores: Deus tem cobrado um posicionamento da sua igreja? Deus tem exigido um conserto nesse altar? Você tem feito ouvido de mercador? Tem se fingido de surdo? Está chegando o momento. Está chegando a hora de pôr em ordem a casa. Pôr em ordem a casa de Deus. Pôr em ordem a casa de Deus significa que você vai ter que fazer algumas mudanças, pastor. Você vai ter que mexer com pessoas que você não gostaria. Você vai ter que se opor a determinados tipos de situações. E para isso você vai ter que ter coragem. Para isso você vai ter que ter ousadia, discernimento, comunhão com o Espírito Santo, com os seus ouvidos espirituais aguçados para ouvir o que realmente Deus quer. Algumas coisas estão travadas. Algumas coisas empacaram, elas não andam. Deus não faz acordo com o profano. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Queres uma igreja abençoada? Queres batismo com o Espírito Santo? Curas, milagres, salvação de almas, um ministério composto, sarado? Compõe este ministério com homens de boa reputação. Tira de cima deste púlpito, os descompromissados,
Tira de cima deste altar aqueles que não querem obedecer à palavra. Tira! O altar é santo. O altar é de Deus. É dali que parte o alimento para a igreja. Na maioria das vezes, os altares estão tomados de pessoas vazias, desorganizadas, pessoas descompromissadas em seu padrão, em éticas cristãs. Falar de ética com esse pessoal é a mesma coisa que não falar nada, porque eles nunca aprenderam o que é ética. Comportamentos estranhos, vestes estranhas. Eu me lembro de uma época em que os homens de Deus eram vistos como homens de Deus pelo seu modo de falar, pelo seu modo de vestir, pelo seu modo de andar, pela sua família, pela sua seriedade, pela sua maturidade, idoneidade. Hoje os nossos púlpitos, os altares, está tomado de Saúls, de Caíns, de Alexandre o Latoeiro. Os púlpitos estão tomados. O lugar santo está sendo invadido por pessoas que estão desagradando a Deus no seu oculto. Na hora da liturgia, eu não sei se é liturgia ou se é bagunça, porque um canta o tempo todo e o restante fica rodando, 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 ninguém aprende nada. Que igreja é essa? Aonde está a obediência? Aonde está a postura ética cristã? É escândalo atrás de escândalo, gente que mentiu, gente que trapaceou, gente que golpeou, gente que fingiu, gente que se escondeu e está se escondendo, adúlteros, beberrões, viciados, lobos disfarçados de ovelha. Estão dentro das igrejas, tomam os púlpitos, invadem o lugar santo com más intenções. Vivem na expectativa de garfar. Aonde vamos parar? Aonde vamos chegar? Você que está aí me assistindo nessa live, compartilha essa live comigo, porque eu vou esquentar o caldo aqui e ele vai engrossar. O descompromisso com Jesus está patente, está claro. Estamos vivendo um evangelho de camaradagem, tapinhas nas costas, grupinhos fechados.
Casa de Deus não é negociata. Casa de Deus não é circo. Casa de Deus não é teatro. Um bando de palhaços se dizendo ministros, se dizendo evangelistas, se dizendo missionários, se dizendo pastores. Aonde? Pessoas com vida destruída, em fornicação. Em cada lugar que vai deixa rastro de lobo. Em cada igreja que prega, garfa uma ovelha. Aonde, ministro, da onde? Que ministério é esse? Que não serve de exemplo para ninguém, para ninguém. O apóstolo Paulo orienta Timóteo sobre a extrema corrupção dos últimos dias. E ele diz: saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, em que os homens serão amantes de si, ingratos, profanos, sem afeto natural, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, pregando a palavra, mas negando a sua eficácia. Quando Moisés chegou para dizer para Faraó: deixa o povo ir prestar culto, Faraó chama os magos. A Bíblia cita o nome deles, Janes e Jambres. Eles jogam os cajados lá, eles fazem a magia, eles fazem a coisa acontecer. Mas aquele acontecimento era falso. Aqueles cajados que se transformou em cobra, o cajado de Moisés se transformou em uma cobra maior e engoliu a cobra deles. Era uma farsa. O diabo também fala em línguas. Espírito maligno também roda. Mas pastor, aí você está botando dúvida nos movimentos da minha igreja. Nem todo mundo. Aqui, pastor, nós dois. É para você. Nem todo mundo que está rodando aí nesse movimento da sua igreja, falando em línguas, falando em mistério, dizendo que teve revelação, dizendo que Deus mostrou. Deus não mostrou nada. Muita gente rodando na carne. Muita gente entregando coisas que Deus não mandou entregar. Essa roupa tem pecado escondido. Roupa não esconde pecado. Só provoca um impacto visual por um tempo. Nossa, que homem de Deus! Nossa, olha a gravata dele. Nossa, olha o terno dele. Nossa, olha o sapato de 2, 3 cores dele. Nossa, olha o roupão dela. Tudo firula. Povo que não ama. Povo que não perdoa. Povo que não tem misericórdia. E tem aí uns bambambam aí que se acha os reis, as rainhas da cocada preta. Deixa eu falar uma coisinha. A igreja brasileira, se não tomar uma posição, o Espírito Santo vai sacudir a igreja. O Espírito Santo vai cobrar de pastores. Então, a opção de pastores já doentes está assim, de pastores
vivendo miseravelmente. Sabe por quê? Atolera pecado dentro da sua igreja. O Espírito Santo fala: conserta a minha casa, conserta a minha casa, conserta. Aí na hora do culto ele prefere ficar cantando sem corinho de fogo, para o povo ficar rodando igual uns idiotas. São idiotas. A igreja do Senhor Jesus não é bailarina. Os servos do Senhor que compõem a igreja não são bailarinos. São homens sérios, são mulheres sérias, são homens de Deus que manuseiam a palavra e pregam a verdade. Doa em quem doer. Todo mundo quer ser pregador. Todo mundo quer fazer agenda. Você abre o Facebook, está lá minha agenda aberta. Tenho nada contra ninguém que tem agenda aberta. Não tenho nada contra quem tem agenda aberta no Facebook, no Instagram. Mas antes de abrir agenda para ser convidado, convide o Espírito Santo para entrar na sua casa. Convide o Espírito Santo para entrar no seu casamento. Antes de abrir agenda para ser convidado pelas igrejas, andando de Uber para lá e para cá e pegando um cascalhozinho das igrejas, convida o Espírito Santo para afastar a mentira da sua vida, o engano, a farsa. Antes de colocar alguém no santuário de Deus, peça discernimento a Deus. Peça discernimento ao Espírito Santo, porque você pode estar colocando um lobo para pregar no seu altar, no altar da casa do Senhor. Você pode estar colocando ali um farsário, um mercenário. Você pode estar ali abrindo espaço para um canalha que anda com a Bíblia, prega a Bíblia, fala de coisas que estão escritas na Bíblia, mas nega na prática tudo que está escrito aqui. Tá assim de gente. Aonde vamos parar? Aonde vamos chegar? Ah, irmão, eu tive uma revelação, que isso, que aquilo, eu chamo pelo nome. Já consultou o nome da pessoa lá no Facebook? Que vergonha. Ah, Deus me falou. Deus não falou nada. Pega o seu rebanho, reúne o seu rebanho. Quer uma igreja próspera? Quer ver Deus fazer maravilha na sua igreja? Senta todo mundo para ouvir. E você que foi chamado por Deus, que tem nas mãos o bordão, a autoridade pastoral, ensina esse povo como se deve se comportar como cristão. Fala para essa irmã que ela está errada, para ela parar de fofoca, guardar essa língua. Fala para aquele irmão parar de ser lobo, parar de dar em cima das irmãzinhas da igreja.
fala para esse garotão aí parar de desmunhecar. Deus não fez Iva, Deus fez Adão e Eva. Deus não fez Ivo. Fala para esse menino aí parar de desmunhecar. Anda direito, rapaz. Para de cascavelar dentro da igreja. Ah, pastor, mas eu vim do mundo. Peça a Deus transformação, peça ajuda. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que pediram ajuda. Quando você não consegue dominar uma situação, você tem que pedir ajuda. Porque pecado, ou você foge, ou você pede ajuda ao Espírito Santo para poder superar ele. Senão ele te engole e você fica vivendo uma farsa, anos e anos dentro de uma igreja. E tem aquele pessoal que não para em igreja, porque descobre a falcatrua dele aqui, ele vai e corre para outro lugar. E lá, o pastor que está com seu ministério quebrado, abre os braços e aceita, não quer nem saber do problema. Aí, vou te falar, tu é muito ruim de discernimento. Fica abrindo as portas para todo mundo que chega. Você sabe como é que ele chegou aí? Você sabe como é que ele foi parar aí? Sabe a história? Procurou fundamento. Conversou com o antigo pastor dele ou dela. Tu é muito ruim, hein, pastor? Abriu as portas. Deixou o santuário virar bagunça. Tu tá mal, hein? Tu está mal. Deus está cobrando de você posição. Deus quer uma arrumação nessa casa. Deus quer uma arrumação nessa igreja. Eu já ouvi pessoas falar, Deus quer quantidade. Deus não quer quantidade não, querido. Deus quer quantidade para salvar. Mas quantidade para ficar na safadeza, Deus não quer não. A Deus quer quantidade sim, porque quanto mais pessoas para entrar no céu, Deus vai gostar. Em pecado? Mentindo, roubando, disfarçando, enganando, prostituindo, se fingindo de cristão. 100, 200, 500 pessoas se comportando assim, Deus quer isso? Coloca uma coisa na sua cabeça, pregadora. O pregador. Deus não aceita resto. Deus não aceita migalhas. Deus é Deus de primícias, de qualidades, qualificações. Algumas coisas que aconteceram no Velho Testamento, de ruim, Deus anulou. Quer que eu te lembro? Deus colocou um sinal, vamos começar lá. Deus colocou um sinal em Caim para todo mundo saber que ele era assassino. Deus foi lá e agiu. Quer mais? Saul foi rejeitado por Deus. 1 Samuel capítulo 16. Porque estava fazendo muita droga, muita coisa errada. Deus rejeitou ele. Judas Iscariote, ele mesmo se condenou pela farsa e foi lá e se enforcou. O apóstolo Paulo, ele disse que muitos irmãos o abandonaram. E muitos falsos cristãos estavam se infiltrando no meio da igreja para causar dissensão, tumulto, desorganização. No livro de Lucas, no capítulo de número 15, versículo 8, Jesus fala da parábola da dracma.
Qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma não acende primeiro a candeia e procura diligentemente varrendo a casa até encontrá-la, e achando chama as amigas e as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo porque encontrei a dracma. Assim a alegria diante de Deus e dos seus anjos por um pecador que se arrepende. Valores se busca. Se posiciona. Se valoriza como mulher de Deus. Não fica deixando a sua carne falar mais alto e se entregando para qualquer bandido, para qualquer lobo. Se valoriza, irmã. Teu corpo é santo, você sabe do que eu estou falando. Teu corpo é santo e é templo do Espírito Santo. Não é para você ficar se entregando a qualquer carnudo, prostituto, por aí afora. Se posiciona, jejua, ora, peça ao Senhor para matar a tua carne. Sai deste alvo pecaminoso. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Você, varão, cai, levanta, cai, levanta, cai. É uma semana de pé pregando e 2 semanas no pecado. Uma semana, 2 semanas. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 meses. É cai, cai, levanta, levanta, cai, cai. Até quando você vai viver isso aí? Até quando você vai viver isso? Ficar mudando de igreja toda hora. Ficou queimado aqui e pula para lá. Ficou queimado aqui e pula para ali. Até quando você vai viver isso? Fala para mim. Fala para o pastor Carlos Silva aqui. É esse o evangelho que você quer sair por aí pregando? É esse tipo de cristão que você quer ser, fazendo campanhazinha por aí? Aí pega uma pratinha de um aqui, pega uma moedinha de outro ali. Quer fama? Ah, quer ser famoso? Ah, entendi. Tá cheio de gente querendo ser famoso. O evangelho virou meio artístico agora? É isso? O evangelho virou meio artístico. Chegou o artista. Chegou o supra-suma do evangelho. Vergonha. Vergonha. Vergonhoso. Compartilha comigo. Vergonhoso o evangelho dos dias atuais. Essa gurizada. Você abre lá uma gurizada que não aprendeu ainda o que é renúncia, querendo ser ministro. Ministro, cuidado, os ministérios estão quebrando. A maioria das pessoas estão lá tentando fama, tentando ser famoso, botando lá Ministério Joãozinho, Ministério Joaninha. Está quebrando. Sabe por quê? Porque não estão dando honra para Deus. Não estão honrando o nome do Senhor. Estão querendo honra, fama, glória para si mesmo.
Você lembra do que aconteceu com Nabucodonosor? Um dos reis da Babilônia, da dinastia babilônica? Eu, Nabucodonosor, construí essa Babilônia com o meu poder, com a minha... Quanta gente cheia de eu. Eu faço, eu canto, eu prego, eu vou, eu realizo. Eu. Você não é nada. Estamos vivendo uma época de narcisismo espiritual. Narcisismo evangélico. Os narcisistas estão dentro das igrejas. Tem uns pastores aí meio bobo que ainda faz o joguinho desse pessoal. Ah, se eu não abrir espaço para ele, ele fica triste, ele faz biquinho, ele vai para outra igreja. Irmão, pelo amor de Deus, dá uma varrida nesse ministério. Deus está me usando para você aqui agora. Dá uma varrida na sua igreja. Senta esse povo, diga para eles que é necessário mudança. Diga para eles que o Espírito Santo precisa olhar para dentro da igreja e ver qualidade. Qualidade nos cultos, qualidade nos instrumentos, qualidade nas músicas, qualidade nas pregações, qualidade até no modo de andar, de pensar, de vestir. Tira essas calças rasgadas daí. Tira esses calçadores de tênis de cima dos altares. Ah, pastor, tem alguma coisa contra tênis? Tem gente querendo subir no altar de Deus de bermuda. Daqui a pouco vão subir sem camisa para pregar. Outro dia cheguei numa igreja, parecia até um castelo fantasma, tudo preto, tudo pintado de preto. Você não via nada lá dentro, só via luzes piscando. Essa igreja, é essa igreja que Jesus implantou na terra? É esse tipo de culto que estão prestando para Jesus? 58 horas de corinho de fogo, uma rodaria infernal, 20 minutos de pregação da palavra. Que vergonha! Eu não vou falar denominação aqui não, mas aí, não adianta dizer que nós somos, que não sei o quê. Roupa não salva. O que salva o homem é um caráter transformado, uma personalidade ajustada. Pano engana, rodaria engana, coisas na cabeça, isso tudo engana. Os fariseus tinham isso tudo. Fariseu tinha turbante, fariseu tinha roupa longa, fariseu fazia, batia no peito, fazia isso tudo, e Jesus condenou eles. Vem com essa não. Vai convidar? Vai aguentar? Vai suportar 40 minutos de paulada bíblica? Está escrito: não suportarão, terão comichões no ouvido, não suportarão a sã doutrina. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Sabe o que agrada? Olha aí uma chave aí para você aí, ó. Olha aí um apartamento para você aí. Olha aí, tem um carro zero para você. Olha aí esse loiraço que está vindo ao seu encontro. Olha essa morena que Deus vai colocar na sua fita. É isso que agrada.
vergonha. Pastor, pastora, eu acredito muito nos trabalhos realizados pelos senhores, mas dentro da seriedade, dentro do querer de Deus. Ezequiel, Ezequiel 34. Os pastores não gostam muito desse capítulo, não. A maioria dos pastores não gostam deste capítulo, porque lambada no lombo de pastores que não querem andar correto, consomem a gordura, pega a lã, emagrece a ovelha e eles cada vez mais gordos. São devoradores de bens, usurpadores de coisas materiais, querem se dar bem em cima da ovelha. Cargo de pastor, a função pastoral não é para se dar bem em cima de ninguém. Vou repetir. Pastor não pode ser pilantra, enganador 7-1. Botar divisa de pastor para poder arrumar, para poder não trabalhar mais, para poder encostar, para poder comer. É não sei o quê, bonitão, enquanto a ovelha está passando necessidade. Enquanto a ovelha está lá em falta de um pão. Deixa de ser covarde. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai começar a arrancar os pastores infiéis dos púlpitos. Se não sair por bem, sai por infarto, colapso, parada cardíaca. Se não sair por bem, Deus os arranca, como arrancou no passado. Ezequiel 34, vamos lá? Você não gosta não? Mas eu vou ler para você. Ezequiel 34, não tem essa não. Não tem essa não. Ezequiel 34. Vamos ler? E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra. Não é a favor não. Ô pastorzão, que não sei o que. Tem uma molecada aí que gosta de fazer média com o pastor para adquirir espaço, para fazer espetáculo, dar o seu showzinho. No evangelho não tem média. Os pastores têm que ser respeitados quando é homem de Deus. Mas quando é 7-1, ele tem que ser banido. Ele não tem que pastorear. Porque por trás daquele pastor ali tem um 171. Assim. Vamos continuar a leitura. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. O que é apacentar a si mesmo, irmão? É o camarada que só pensa nele. A irmã está doente. Vamos orar, vamos orar. Faz aquela oração, água com batata. Vamos entregar a irmã na mão do Senhor, irmãos. A irmã está sem gás. Senhor, envia um anjo lá. A família está perecendo. Irmão, vamos orar pela família do irmão.
que a família do irmão está precisando de Deus. E você não faz nada. Para onde está indo os dízimos e as ofertas da sua igreja? Para onde está indo, irmão? Os dízimos e as ofertas da sua igreja. Eu estou vendo uma série de ministérios abertos para a sustentabilidade da sua família, enquanto a família dos outros está perecendo. Aonde vai parar isso? Vou ler mais um pouquinho aqui. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vos vestis da lã. Degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste. Tem ovelha fraca. Ovelha fraca você tem que orar, aconselhar, falar com seriedade, olho no olho, sacrificar junto com ela, para poder ela se levantar. Ela está fraca espiritualmente, ela está com o corpo presente dentro da igreja. Oh, a irmã está aí, o irmão está aí, mas ele está fraco, você não percebe. Precisando de fortalecimento espiritual, de amor, de calor. A fraca não fortaleceste. A doente não curastes. Tristeza, né, irmão? A desgarrada não tornaste a trazer. A perdida não buscaste. Dominais sobre elas com rigor e dureza. Rigor e dureza. Muita exigência e pouca obrigação, né, pastor? Para exigir uma beleza. Para exigir uma beleza. Mas para cumprir deveres sacerdotais é uma negação. É uma negação. Essa live vai dar o que falar. Essa mensagem, ela vai dar o que falar, sabe por quê? Ninguém gosta de ouvir verdade. Cultos bagunçados, igrejas desorganizadas, pessoas recebendo espaços sem merecimento, ocupando a tribuna santa em pecado. Tira esses homens daí. Arranca esses homens daí. Essa gurizada que se diz ser homens de Deus, que não tem uma família, não tem uma esposa, não tem um trabalho, não faz um curso. O outro irmão falou, são vagabundos de Jesus. Jesus não tem vagabundos. Jesus tem homens sérios, mulheres sérias, pessoas compromissadas com a verdade, honestidade, pessoas que são modelos na sociedade de bom caráter, de boas personalidades, não são bagunceiros.
não são dúbios. Uma hora é ímpio, uma hora é crente. Uma hora é ímpio, uma hora é crente. Se aborrecer ele, ele diz que vai... Tu é valente? Quer dizer que tu tá na igreja, prega a palavra, mas se depender, tu dá um... É esse tipo de homem de Deus que você é? Não mede esforços para falar um palavrão. É assim que você quer que o Espírito Santo te leve ao sucesso? Não renuncie à sua carne. Não procura servir de modelo para ninguém. É mau testemunho em cima de mau testemunho, irmão. É mau testemunho em cima de mau testemunho. Crente nervosinho. Crente confuseiro. Crente encrenqueiro. Arruma encrenca com todo mundo. Confusão com todo mundo. Arruma confusão com o pai, com a mãe, com o marido, com a mulher, com os filhos, com o pastor da igreja. Ah, comigo o negócio é mais embaixo. É? E aonde está a nova criatura? Jesus falou para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Quando a pessoa se batiza, ali vai embora o velho homem e surge uma nova mulher. Aquela mulher que queria resolver tudo no tapa morreu, irmã. Para de palhaçada. Seja uma serva. Seja uma varoa de Deus, realmente. Deus não aceita bagunça. Organiza a sua vida, organiza a sua casa. Igreja, ela começa em casa. Organiza a sua vida. Para que o Espírito Santo venha te aprovar. Para que o Espírito Santo venha te exaltar. Para que o Espírito Santo venha conduzir a sua vida de encontro às promessas que Ele te fez. Ah, pastor, por que tem promessa na minha vida que não se cumpre? Porque eu vejo cumprir na vida de A, na vida de B, na vida de C? Porque você não se coloca na posição. Você não se esforça para melhorar, para ser uma pessoa melhor. Você acha que Deus é obrigado a te aceitar assim? Sabe aquela palavrinha? Vinde como estais? Mas não é para permanecer não, amado. Vinde como estais, porque a partir do momento que você entra para dentro do Evangelho, o Espírito Santo ele vai tentando encontrar lugar no seu coração, na sua mente, para mudar os seus conceitos. Há muitos conceitos errados dentro de algumas igrejas. Igrejas até de nome. Pastores de nome. Pastor fulano de tal. Mas se alguém bater de frente com ele, ele não aceita, porque ele... Ah, pastor, eu sou o pastor fulano de tal. E daí, meu irmão? Davi era rei quando Natã entrou de palácio adentro para profetizar para ele. Salomão era rei quando teve que enfrentar os profetas, falando a verdade e apontando o dedo no nariz dele. Ser pastor não significa que você está inviolável, intocável, não. Você também tem que se consertar. Nós, pastores,
Conserta a sua casa, conserta seu altar, conserta a sua igreja. Com nome, com tudo. Sua denominação pode ter mais de 20 anos, mas tem bagunça, tem fanfarra. E é isso que Deus está cobrando de você. É isso que Deus está cobrando de pastores, de pastoras, de homens que cuidam de vidas. Para cuidar de vidas, tem que ter sensibilidade. Em muitos casos, você vai ter que se colocar no lugar da pessoa. Se coloca no lugar das pessoas para entendê-las. Antes de julgá-las, se coloca no lugar das pessoas para entendê-las antes de julgá-las. Ezequiel 34, dói essa palavra, né? É uma lambada nos pastores, não é isso? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pastos de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Você sabia que tem muita gente decepcionado lá fora, que nunca mais conseguiu se levantar, nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa por causa que foram por motivos de feridas que fizeram, palavras dadas de maldade de cima do púlpito. Púlpito, deixa eu dar um aviso aí para os pregadores, você doutrinador, púlpito não é lugar de alça de mira para matar. Vou repetir, púlpito não é lugar de alça de mira para você colocar metralhadora para matar, fuzil de longo alcance. Não, púlpito é um lugar para se pôr mesa para alimentar famílias. Você está entendendo? Púlpito não é alça de mira para você ficar, pá, matei um, bah, atingi outro, bah, atingi mais, tá, atingi aquela, aquele, ali, aqui. Não! Para de ser assassino igual Caim. Tá cheio de Caim nos púlpitos das igrejas matando Abel. O Abelzinho tá lá quietinho na dele. Não tá devendo nada para você. Mas você sobe lá com males intenções, usando versículo isolado, texto sem contexto, e acaba ferindo gente que não tem nada a ver com o papo. Burrice. Isso que eu tô falando aqui hoje nessa live vai dar polêmica. E eu não tô nem aí, sabe por quê? Eu sei quem me manda falar isso. Eu sei quem foi que mandou eu falar dessa forma. Pastores infiéis, assim de igrejas, uma do lado da outra. Todo mundo quer ter um ministério, todo mundo quer ter uma igrejinha, despreparado, fora do tempo, sem embasamento bíblico, sem uma formação. Eu fico preocupado porque um padre, ele estuda 11 anos para ser padre. Um camarada para ser babalorixá, pai de santo, ele tem que pelo menos conhecer os princípios básicos da cultura infra-africana. Aí vem um Zé Mané, vai ali no monte, recebe uma profetada,
e vem dizendo que Deus separou ele para pastor. Ele acha que ser pastor vai render lucro para ele, vai ganhar no mole, vai poder viver, comer, dormir, não vai precisar de pegar ônibus cheio de manhã, pegar trem lotado para trabalhar, vai só, as ovelhas me sustentam. Não é isso não, garotão. Um aviso aí pra rapaziada. Deus pode até ter uma obra com você, promessa na sua vida, mas aprenda uma coisa: a promessa, ela tem tempo para se cumprir. Quanto tempo não chega, vai trabalhar. Levanta cedo, para de vagabundagem. Ainda quer namorar a filha dos outros, vai sustentar ela com o quê? Você não aguenta trabalhar, não sabe nada, não tem uma profissão, não tem uma formação. Preguiçoso. Botar a Bíblia debaixo do braço é moleza. Eu quero ver você levantar 5 da manhã e enfrentar trem lotado. Crente não pode ser preguiçoso. Crente não pode ser vagabundo. Crente tem que ser trabalhador. Jesus falou: eu trabalho, meu pai trabalha. Todo mundo trabalha. Paulo trabalhava, fazia tenda para sobreviver. Cada um dos discípulos tinha uma profissão. O homem de Deus tem que ter sustentabilidade para sua família. E detalhe, não pode ser mão de vaca não, mão de porco não, porque tá cheio de gente aí. Esconde carteira, não dá nada para a família, esconde. É miserável. Um cara desse não progride em nada, porque ele é assim para a família. Ele é assim para a mulher. Ele é assim para os filhos. Meu Deus, meu pai não faz nada pra gente. Aquela mesma coisa, aquilo ali, pá. A vida dele não anda. Acorda, irmão. Estamos vivendo uma época muito difícil. Para encerrar, época difícil. As pessoas não querem ouvir verdade. Verdade hoje, quem fala é rejeitado. Quer ser rejeitado? Fala a verdade na lata de quem quer que seja. Você vai ser rejeitado. Quer fechar a agenda, ninguém te chamar? Chega nessas igrejas bagunçadas, aonde tem uma molecada fazendo fanfarra, desce o bambu lá. Todo mundo, ninguém te chama mais. Não vão te chamar mais. Porque eles querem farra. Estão fazendo do evangelho negócio. Igreja virou empresa, ovelha virou produto e evangelho virou um grande negócio na cabeça de alguns. Pensamento erradíssimo. Evangelho não é um negócio. Evangelho é uma proposta de Deus para uma salvação eterna. Ovelha não é produto. Ovelhas são almas carentes, necessitadas de cuidado. E para ter cuidado com elas, há uma necessidade de você ter sensibilidade. Chorar com os que choram. Sorrir com os que sorriem. Levai as cargas um dos outros. Você quer que os outros levem a sua carga? Leva a carga do irmão. Você só quer que leve a sua? Leva a carga do irmão. Aquilo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro.
O que tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O que tua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Fica tocando trombeta aí, tudo que faz toca trombeta. Eu dei, eu fiz, eu ajudei, coisa e tal. Para de tocar trombeta. Quem trabalha para Deus com honestidade recebe recompensa. Deus tem recompensa para você. Se você está trabalhando para Deus com sinceridade, realmente no coração, Deus tem recompensa para a sua vida. Deus, Ele tem providência para você. Você pode estar no vale, você pode estar na moenda, você pode estar na fornalha, você pode estar chorando, você pode estar com seu coração dolorido, mas se você tiver com sinceridade, o socorro do céu já está descendo para você. O socorro do céu já está descendo para você. Mas tem que ter sinceridade. Os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sabe o que significa isso? Deus exigindo sinceridade. Viu o que Deus falou de Jó? No capítulo 2, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, sincero. Quanta gente insincera. Está faltando sinceridade. Quando você pensa que o irmão está sendo sincero, é um maior trapaceiro, enganador. Quando você pensa que você está dando liberdade para um homem de Deus, é um lobo, um enganador. O evangelho da atualidade é um evangelho de vergonha, mas Deus ainda tem pessoas, ainda há profetas, homens de Deus para resistir estas casas rebeldes. Ezequiel 2, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Eis que eu te envio aos filhos de Israel, porque eles são casas rebeldes. Quanta gente rebelde. Rebelde com o pai, rebelde com a mãe, rebelde com o marido, rebelde com a esposa, rebelde com a sociedade, rebelde com o patrão, rebelde com o pastor. Vamos tomar uma posição. Os dias estão se findando. Apocalipse, onde nós lemos 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. Deus tem vitória para a sua vida. Você crê na cura? Você crê no milagre? Você crê na providência de Deus? Então dê um glória agora, dê um aleluia, porque nós vamos orar nesse exato momento. Vou orar, vou interceder pela sua vida. Se você tiver com qualquer tipo de problema, o Espírito Santo vai te visitar aí agora, aonde você está. Coloque a tua mão no teu peito e ore junto comigo. Senhor Deus, abençoa esta pessoa que está aí, Senhor, nos acompanhando. Resplandeça sobre ela a tua luz. Deus vai te dar vitória agora. O Espírito Santo está dizendo para você: arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa. Senhor, ilumina esse coração. Se houver angústia, se houver preocupações, se houver, ó Deus, alguma coisa tirando o sossego
desta pessoa, desta vida. Toca agora no mais profundo, no recôndito do coração, na alma, e ajuda esse irmão, levanta ele, ajuda ele, orienta ele, prospera a vida dele, em o nome de Jesus. Eu te abençoo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua família rica e abundantemente. Não cesses de pregar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu nome é Pastor Carlos Silva, do Ministério Sal da Terra, aqui em Jardim Paraíso. Te vejo em outra live. Até lá. Shalom Lahema. Paz e prosperidade.